Muito bom dia para você, uma ótima terça-feira para todo mundo, principalmente para você que começa mais um dia comigo aqui no canal do Lessa para ficar por dentro desde as primeiras horas do dia de todas as informações do Fluminense nessa terça-feira. Importante, porque a gente dá uma pausa na preocupação e na preparação para a decisão de amanhã, jogo que vale absolutamente tudo na Copa Libertadores, porque hoje tem sorteio da Copa do Brasil. A partir das 11 da manhã a gente vai acompanhar direto lá da CBF o sorteio que vai definir o adversário do Fluminense nas oitavas de final. Vou trazer os detalhes aqui para vocês. Vem comigo porque tem muita coisa pra gente falar. E você pode deixar, claro, sempre o seu like aqui, não custa absolutamente nada. Deixa aqui o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, você é muito bem-vindo, principalmente se é a sua primeira vez, então fica à vontade, porque todos os dias aqui você fica muito bem informado sobre o Fluminense. Hoje, sorteio da Copa do Brasil, a partir das 11 da manhã, e claro, com transmissão aqui no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902, aquela live especial para vocês. A partir das 10h30 da manhã, a gente já vai estar ao vivo com tudo sobre esse sorteio que vai definir o adversário do Fluminense nas oitavas de final. São 16 clubes e não tem pote, tá? Todo mundo pode enfrentar todo mundo. Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Juventude, Santos, Mirassol, Palmeiras, Remo, Atlético Mineiro, Chapecoense, Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians, Fortaleza e Vitória. Lembrando que os confrontos estão previstos para jogos de ida, né? Para os dias 1º e 2 de agosto, jogos de volta dias 5 e 6 de agosto, ou seja, somente a parada após a parada para a Copa do Mundo, né? Vale ressaltar também que o chaveamento até a final não será definido nesse sorteio, tá, gente? O chaveamento vai ser definido somente no sorteio das quartas de final, que no caso vai ser o único, né? Quem avançar vai para as quartas, a CBF vai fazer um novo sorteio e aí nesse sorteio vai traçar o caminho certinho até a final do campeonato. Dos 16 times classificados, 14 são da Série A, Juventude e Fortaleza são os únicos times da Série B nas oitavas de final. Lembrando que o Juventude eliminou o São Paulo, uma das zebras aí na competição, e o Fortaleza acabou passando pelo CRB. Outras duas grandes zebras também nessa quinta fase da Copa do Brasil, Botafogo sendo eliminado pela Chapecoense e o Vitória batendo o Flamengo. Então, diante desses adversários, aqui por exemplo, está aí na tela para vocês todos os confrontos da fase anterior, quem eliminou quem, se você por um acaso esqueceu. Diante dos adversários que temos pela frente, é inevitável dizer que há confrontos, teoricamente, claro, sempre falo teoricamente, porque na prática você tem que provar que realmente é melhor, né? Mas, teoricamente, Fortaleza, que passou pelo CRB, é um time que hoje está na Série B, e ainda assim não vem fazendo uma temporada muito convincente. O Carpini já foi bastante questionado por lá. A Chapecoense, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, de maneira isolada, apenas 9 pontos até agora, eliminou o Botafogo nesse confronto, sendo que o Botafogo, poucos dias antes, tinha goleado a Chapecoense lá na Arena Condá. Realmente foi um resultado surpreendente. Esses dois, o Juventude, cara, eu particularmente, podendo evitar Juventude, Caxias do Sul, Alfredo Jaconi, ok, Juventude está na Série B, mas podendo evitar, é bom. Esses dois, para mim, estão bem atrás. E aí tem o Remo, que eliminou o Bahia, um time que está na zona do rebaixamento no Brasileirão, mas é um clube que tem torcida, né, que com certeza vai lotar o estádio lá no Pará. Então, para mim, são confrontos. É um time que tecnicamente está abaixo, mas que tem apelo, tem pressão, né? Jogando fora não é tão simples assim, é uma equipe que pode dificultar, mas sim, tecnicamente está dentro do contexto, né? Levando em consideração todos os fatores envolvidos nisso, é um time que está abaixo. Vitória passou pelo Flamengo, Vitória vem fazendo jogos muito consistentes, obtendo bons resultados também no Campeonato Brasileiro. O Vasco é um clássico, o Santos está numa situação complicada, já na zona do rebaixamento, também vem em um momento muito ruim. Internacional e Grêmio, idem, mas são grandes equipes,
né? Se você, bom, saindo de, para mim, né, Cruzeiro, o próprio Atlético Paranaense que tá bem, jogar na arena é muito chato, Atlético Mineiro, Corinthians, eu acho que saindo desses times, e até o Palmeiras, claro, né? E até o próprio Vasco, por se tratar de um clássico, e o Fluminense vem tendo um retrospecto ruim, para mim a dupla Grenal são confrontos, levando em consideração os principais times, né? Que eu toparia pegar sem nenhum tipo de desespero, tá? São jogos equilibrados, mas que, enfim, daria para você encarar ali muito de igual para igual. Hoje, no futebol brasileiro, de uma forma geral, para mim, todos são jogos equilibrados, tirando o Palmeiras, né, que, convenhamos, talvez seja um dos grandes favoritos, se não um grande favorito, porque tem grandes jogadores, um elenco muito farto, mas também está na Libertadores, então isso sempre pode ser um fator de desequilíbrio em algum momento. É muito difícil, quase impossível suportar 3 competições. Isso a gente tem que levar em consideração e, evidentemente, vale para o Fluminense também se conseguir passar para a próxima fase. Os outros jogos, a gente tem times em momentos melhores atualmente, outros caindo de rendimento, seta para baixo, só que eu tenho feito questão sempre de reforçar isso. Copa do Brasil agora só em agosto. E aí é outra realidade, após Copa do Mundo, elencos modificados, né? Meio que vai zerar tudo. E aí a gente não sabe como cada time vai estar. Porque agora tem algumas equipes que estão embaladas, conseguindo bons resultados, motivadas, outras que estão, né, como eu disse, seta para baixo, estão num momento complicado, de muita pressão. Depois tem essa pausa, dá para todo mundo respirar, e aí volta talvez num panorama, numa realidade um pouco diferente. Então é muito difícil prever o que serão esses confrontos somente lá em agosto, baseada no retrato atual, na realidade de momento. É claro que a gente vai se basear no que a gente está vendo agora, mas lá vai ser uma outra situação. Então, tirando o Palmeiras, vamos por ordem alfabética, e Atlético e Paranaense e Palmeiras. Atlético fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro é um time que, né, oscila pra cacete o tempo todo, pra cima e pra baixo. Não é um jogo que, nossa, pegar o Atlético Mineiro, e agora? Não é. Corinthians. O Corinthians é muito difícil enfrentar o Corinthians. Com o Diniz agora tá indo bem no mata-mata. Aí é um jogo, uma prateleira um pouco acima, na minha opinião, né? Mas tem jogo, né? O Cruzeiro é outro adversário forte, tem bons jogadores. Inter e Grêmio, já falei, né? Tirando as equipes que estão realmente abaixo, eu preferiria hoje enfrentar Grêmio e Internacional do que enfrentar esses times que citei agora. Aí você vai para Juventude, Mirassol, jogos encardidos, jogos chatos, né? Adversários perigosos, né? O Vasco é um clássico, o Santos está num momento muito ruim, mas é um grande clube. Vitória também tem, né, sido um adversário péssimo para o Fluminense no Maracanã, e lá no Barradão dificílimo. Tá sendo difícil ganhar do Vitória. Então você vê, são realmente jogos muito difíceis. Tirando essas equipes que hoje estão numa prateleira abaixo, são confrontos realmente extremamente equilibrados. Eu estou bastante curioso para saber qual vai ser o adversário do Fluminense nessas oitavas de final. E aí, para você, quem você gostaria de enfrentar? Porque sempre tem aquela coisa, né? Time que quer ser campeão tem que estar preparado para enfrentar todo mundo. Claro, enfrentar que a gente vai enfrentar. Mas quem você gostaria de enfrentar? Quem você acha que o Fluminense vai pegar nessas oitavas de final? A partir das 10h30 você vai acompanhar aqui no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902. Transmissão, a gente vai comentar tudo sobre esse sorteio ao vivo para vocês. Vale ressaltar também que premiações, oitavas de final, premiação das oitavas de final, 3 milhões de reais. Chegando nas quartas de final, mais 4 milhões de reais, semifinal 9 milhões, vice-campeão leva 34 milhões de reais. Então a Copa do Brasil paga muito para quem chega na final, né? Para clubes do tamanho do Fluminense, 3, 4 milhões, convenhamos, não é, claro que é dinheiro, obviamente é dinheiro, mas não é, nossa, mudou a vida, né? Agora, você chega numa final, você já tem 34 milhões de reais garantidos. Então, isso realmente tem um peso muito grande, mas até lá a caminhada ainda é longa. Para a gente fechar aqui rapidinho, vamos falar de Joaquim Lavega. Por quê? Porque ontem o Curitiba ganhou o Bahia de virada, 3-2, virando o jogo no intervalo de 12 minutos. Jogo maluco no Couto Pereira. É o Curitiba que faz uma grande campanha. Chegou à 6ª posição, 26 pontos, 4 pontos apenas
atrás do Fluminense, que está ali com 30 pontos. Uma campanha surpreendente, tanto do Curitiba quanto do Atlético Paranaense, que tem 27 pontos. A dupla Atletiba aí realmente fazendo um grande campeonato até aqui. Esse Curitiba do Guto Seabra, que é uma equipe muito bem ajustada, muito bem arrumada, muito bem armada. E tem Lavega, Joaquim Lavega como os desfalques. Olha só como é o futebol. Jogador que não foi aproveitado pelo Fluminense. A torcida pediu muito em determinado momento para dar mais oportunidades. Não teve chance com o Renato. Acaba sendo emprestado. Depois com o Zubeldia. São 25 jogos até aqui. 5 gols marcados e 2 assistências. É o retrospecto do Lavega, que foi um dos melhores em campo ontem, com um gol e com uma assistência. Vem se destacando, jogador que vem assumindo responsabilidade, sendo titular com regularidade. Realmente, acho que é uma surpresa positiva o aproveitamento do Lavega por lá. Valoriza o empréstimo que o Fluminense fez, porém, esse empréstimo tem opção de compra fixada em contrato. A gente tem que descobrir agora, vou tentar descobrir esse valor, quanto o Fluminense colocou estipulado. Geralmente coloca um valor acima. Se o Curitiba tiver interesse, tem que pagar. E aí resta saber se não colocaram lá um valor ridículo, fácil do Curitiba chegar no final do ano e quiser, caso queira, evidentemente, exercer essa opção de compra. Tá? A gente vai atrás desses detalhes. Lembrando que o Lavega custou quase 9 milhões de reais ao Fluminense, aos cofres do Fluminense, de acordo com o balanço financeiro de 2025. Para você ver como é o futebol, né? O cara ficou ali muito tempo, inclusive o futebol realmente é incrível. Eu falei, acho que se eu não me engano, eu comentei isso aqui em algum vídeo, a comissão técnica do Mano Menezes, uma avaliação da comissão técnica do Mano, tá? Acreditava que o Lavega não conseguiria se firmar, porque ele não treinava bem, enfim, não parecia ser um jogador tão talentoso assim no dia a dia, e eles acreditavam que o Lescano era quem de fato viraria jogador. O Lescano foi para o Olímpia, hoje é reserva do Olímpia, não está conseguindo se firmar lá. O Fluminense pagou muito mais caro por ele, vale ressaltar isso também. E quem está se destacando agora é o Lavega jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro, que obviamente tem muito mais valor que o futebol paraguaio. Então o Fluminense pode ter a chance de recuperar um pouco parte desse prejuízo se o Lavega realmente mantiver esse nível de atuação. E aí a gente tem que esperar para saber se vai ser vendido ou não, ou se vai voltar para o clube. Mas ano passado estava aí Keno se arrastando, que nem uma múmia, jogando. E o cara não jogava, não tinha chance com nenhum técnico. O mesmo valeu para o Lescano, os dois acabaram saindo. Mas parece que quem realmente está conseguindo se destacar e se mostrar que tem condições de sustentar uma Série A de Campeonato Brasileiro, por enquanto, é o Lavega. Eu sempre falei que para mim era um absurdo o Lescano sair daqui e voltar para o futebol paraguaio. Isso para mim não faz o menor sentido. Só que aí o que me assusta ainda mais é ele não conseguir ser destaque lá, onde justamente era o destaque antes de vir para o Fluminense. Coisas do futebol. Vamos ver como é que essa história vai acabar. Deixa aqui seu like, seu comentário, se inscreva aí no canal, como sempre, pedindo essa força a vocês. E a gente volta, claro, mais tarde com o sorteio da Copa do Brasil aqui no canal do Lessa.